Então, vamos começar pela base. Qual é absolutamente a primeira coisa que o diretor de fotografia decide juntamente com o realizador? Bem, a primeira coisa que eles escolhem é o formato da imagem. Já sabes e conheces o formato televisivo 4x3 ou o formato cinematográfico 16x9, que atualmente também já está difundido nas televisões. Mas existem formatos ainda mais panorâmicos, como o 1,85:1 ou o 2,35:1. Continuamos a falar de uma relação de largura e altura da imagem. Claro que uma imagem mais panorâmica, portanto, de alguma forma mais esticada, mais larga do que alta, utiliza regras de composição de imagem que são ligeiramente diferentes relativamente às tradicionais. Lembras-te, em relação a isto, das regras de composição da imagem? Certo. Bom, então agora quero fazer-te uma pergunta. Na tua opinião, qual é, dentro de uma imagem, a primeira coisa que capta a atenção do espectador? Isto é, para onde se dirige o olhar de quem está a ver? Estou a tentar perceber o que significa, que relação tem isto com o diretor de fotografia. Isto é mesmo muito importante, porque estamos a falar de uma imagem. E, portanto, perceber para onde se dirige o olhar de um espectador tem uma grande importância no contexto de uma narração audiovisual para a concepção das imagens e logo para o diretor de Está fotografia. bem. E então? Seria então a parte central, a parte Exato, central da exato. cena. É precisamente isso. É o tema no centro da cena. Ou então o tema maior no interior do frame. E há ainda outras coisas que captam a atenção de um espectador. A parte mais luminosa do ecrã, os motivos que se encontram nas linhas de perspectiva, os objetos em movimento, ou seja, aquilo que está focado e o que está desfocado, havendo, portanto, uma série de regras de composição da imagem que se devem ter presentes. Devemos ainda sublinhar o facto de que nem todos os realizadores têm uma ampla competência técnica. Alguns, mesmo muito famosos, dedicam-se sobretudo à narração e, em particular, à direção de atores. Portanto, o diretor de fotografia intervém de acordo com o realizador na escolha de outros parâmetros muito importantes, como o ponto de enquadramento, o ângulo da máquina de registro, a altura e também a ótica. Intervém, portanto, também na escolha da grande angular, teleobjetiva e... Exato, tudo. exato. Pode intervir também neste campo. São, obviamente, funções que normalmente competem ao realizador, mas o trabalho de colaboração é verdadeiramente muito estreito. Trata-se realmente de uma colaboração muito estreita entre os dois. Podem intervir também em outros parâmetros. Um desses parâmetros, muito importantes, é a escolha do suporte. Pode-se utilizar um suporte para rodar um filme, por exemplo, o filme de 35mm, mas para uma determinada situação pode-se também escolher a mudança de suporte. Um exemplo clássico. Conhece o filme 28 Dias Depois de Danny Boyle? Aquele que foi rodado em Londres. Exato. Sim. Então, houve uma série de registros que, por razões técnicas, de velocidade e de possibilidade, porque havia registros que deviam ser feitos com a cidade de Londres deserta, era, portanto, necessário fazê-los com bastante pressa. E também por uma questão de efeito que se desejava obter, um efeito de inquietude, decidiu-se rodar algumas cenas com câmaras de vídeo mini-DV que, como sabes, Mini-DV. precisamente, que, como sabes, é um suporte que, sob o ponto de vista de qualidade, não é excelente, para se obter um efeito grosseiro e com grão que se adaptasse bem ao ambiente de inquietação que algumas cenas deste filme queriam comunicar. Este tipo de registros foram, portanto, efetuados desta maneira e o resto do filme é 35mm. Isto para dizer-te o quê? Que a escolha do formato não é uma coisa que intervém apenas, por exemplo, no videoclipe ou na videoarte, mas também na realização de uma longa-metragem pode-se fazer uma escolha deste tipo. O único limite, continuo a repetir, apesar de estarmos a falar de regras que seria melhor que fossem respeitadas, o limite, dizia, é a criatividade do artista. Neste caso, do realizador e do diretor de fotografia. Já começas a entrar um pouco mais neste assunto? Sim, aprendi um monte de coisas. Muito bem. E agora? O que é que nos faz Agora falta? continuamos.